Os avanços tecnológicos mudaram padrões de consumo e comportamentos na sociedade. Hoje, há uma imensa quantidade de informações disponíveis de várias organizações e muitas formas para acessar. Este conteúdo está sendo chamado de Big Data. Entre 2016 e 2017, um estudo foi realizado na América Latina sobre este conteúdo. O resultado foi apresentado em um evento aqui na UBRA. E é sobre isso que a gente conversa agora com a coordenadora do Latin American Communication Monitor Brasil, Andréa Taides. Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Depois eu vou pedir para explicar a sigla para a gente, que já deu até um nó na língua no meu inglês aqui, mas... Isso. Né, professora, vamos primeiro entender outra expressão em inglês, que é Big Data. Como é que a gente pode definir essa expressão? Digamos assim que a essência, Bives, é realmente assim, é um enorme volume de dados, estruturado ou não, que pode impactar nos negócios, na vida das organizações. Então, quando o analista, o Doug Laney, lá nos anos 2000, né, ele cunhou esse termo, Big Data, ou aportuguesado, né, o Big Data, ele estava pensando justamente assim no volume, na velocidade e na variedade de informações que estavam sendo produzidas e disponibilizadas na internet. Sim. Então, assim, eu preciso encontrar uma forma de que esses dados eles realmente sejam informações importantes, aquilo que a gente vai chamar de análise preditiva. Então, hoje nós temos empresas, até mesmo, por exemplo, a própria Google, Microsoft, que têm trabalhado em cima de programas ou de ferramentas, né, que possam, digamos, organizar esses dados para a gente ter uma análise preditiva. Sim. E no caso do LCM, ou aportuguesando também, né, o Monitor Latino-Americano de Comunicação, ele é uma pesquisa organizada pela Associação Europeia, né, de Educação e Pesquisa na área de Relações Públicas, que ele busca entender como os gestores da comunicação estão se apropriando do Big Data no seu dia a dia, na sua vida, no seu planejamento para colaborar com as organizações. Então, o foco da edição do Monitor Latino-Americano, digamos, dessa última edição, né, ela buscou essa informação. E aí nós entrevistamos, né, vários profissionais em 17 países, né, uma pesquisa que é feita via online, que foi feita durante 3 meses o ano passado, um questionário bastante extenso. E esse questionário ele é uma reprodução, Bives, do Monitor Europeu de Comunicação. Sim. A Euprera, ela pretende, com esses monitores, fazer um mapeamento de como está o mercado de comunicação, como os profissionais de comunicação, como eles se veem no sentido de se empoderarem, né, para poder realmente apoiar os negócios, né, das suas diferentes organizações. Sim. E poder qualificá-los, né, naquilo que talvez não esteja sendo algo que esteja bem ainda no nosso dia a dia, na nossa rotina profissional. Então, nós temos assim o Monitor Europeu, que já existe há 13 anos, e aí eles também já conseguiram fazer uma trajetória para saber como é que está sendo a evolução da comunicação corporativa na Europa. O Monitor Latino-Americano, que o LCM nós chamamos como segunda edição, mas ele é uma terceira edição, na verdade. Nós fizemos aqui na UBRA, a UBRA é a universidade responsável por esse estudo no Brasil. Foi feito em 2008 e 2009 um pré-teste, que na época nós chamamos de Latam. Né? Daí ele foi avaliado pela Euprera, que também já estava implantando o Monitor Ásia-Pacífico. E aí, agora em 2014 e 2015, nós fizemos então o LCM, né? Agora totalmente padronizado com o Monitor Europeu e o Monitor Ásia-Pacífico, e agora essa edição que se focou no Big Data e na automatização da comunicação. Sim. Big Data, Big Data, vamos portuguesar aqui. O meu nome já é portuguesado, o Beavis, para quem não sabe, vem num personagem de desenho americano que é o Beavis. Depois eu aportuguesei para o Beavis aqui. Mas vamos chamar então desse grande volume de informação. Ele leva em consideração, agora é bem de curioso a minha pergunta, afinal de contas está transitando na minha área. Dentro dessa pesquisa, tá? A gestão praticamente em tempo real, ligada a uma perspectiva proativa, baseada, né, em uma ativa escuta dos públicos, né, um processo ativo de escuta de diferentes públicos. E até mesmo se enxergar, né, enxergar o próprio comunicador, se olhar no espelho. Por que essas empresas precisam estar ligadas nisso, nesse monitoramento? E até pergunto como curioso mesmo, nem sei, nem estava aqui na pauta. Mas essas variantes que a gente tem dentro da comunicação hoje, a gente tem desde o jornalista confrontado com o youtuber, né, o relações públicas confrontada com outras perspectivas dentro da comunicação corporativa, tudo isso
se expressa de alguma forma nesse grande volume de dados que a gente tem? Não, com certeza. É que, assim, hoje nós... o que realmente vale, né? O que as organizações estão aprendendo? Sim. O que vale realmente são as relações que ela mantém. É a gestão de relacionamento. Então, quando eu tenho muita informação ou muito dado circulando na internet, Sim. E esses dados, eles podem me causar algum prejuízo ou eles podem ser benéficos. Claro. Então, a gestão desses dados é que ela precisa ser preditiva. Eu preciso ter esses dados para poder tomar decisões e decisões que possam fortalecer o meu relacionamento, o relacionamento da minha organização com, digamos, os públicos de interesse. Os americanos, eles usam o termo stakeholders, né? Porque não é qualquer público, né, Bives? É realmente aqueles públicos que impactam na organização e dentro de uma relação que a gente diz de relação ganha-ganha. Não é porque eu quero vender para ti... Sim. Não, tu é meu consumidor. Ok, se eu só te trato como consumidor e o meu interesse é apenas de vender o meu produto, quando o meu produto acontecer algum tipo de problema na produção, etc., você simplesmente diz assim, eu não quero mais saber de você. E por onde isso expressa? Antigamente nós tínhamos veículos tradicionais de comunicação, rádio, televisão. Claro. Hoje a gente tem as redes sociais e qualquer um é um comunicador em potencial. Exatamente. Imagino assim. Então, assim, o estudo dentro dessa análise do Big Data e também da questão da automatização da comunicação, ele tentou ver como é que os profissionais de comunicação, os atuais gestores latino-americanos, como eles estavam se relacionando com os influenciadores nas mídias sociais. Sim. Porque hoje eu prefiro, muito mais do que eu ver um anúncio publicitário, eu até posso ver, chamou a minha atenção, mas eu vou perguntar para o meu familiar, para os meus amigos, ou eu vou lançar na minha rede social, e aí, pessoal, o que vocês acham de tal coisa? E aí começa a vir informação. Com crédito ou sem crédito. Essa segmentação que a gente vive cada vez mais forte, a gente tem inúmeros públicos espalhados, é aquele que vai lidar diretamente com o produto que eu estou colocando à venda, ou aquele outro que não está diretamente ligado, mas sofre influência por ele, né, por este público mais direto, específico. Eu fico imaginando, a gente precisa, então, a segmentação nos leva a ter profissionais cada vez mais especializados? Sim, sim. E na realidade, é o trabalho compartilhado. Ontem mesmo, quando nós estávamos fazendo o lançamento aqui na Ubra, né, a apresentação, né, Bives, nós estávamos conversando com os alunos da importância dos profissionais serem humildes e entender que hoje a complexidade e o volume de informações que nós estamos lidando, nós não temos condições de ser tão especializados assim. Sim. Uma pessoa só. Agora, se eu trabalho com um grupo multidisciplinar e eu sei quem pode, digamos assim, me orientar em determinado tema e eu trago para a equipe, eu consigo efetivamente dar uma resposta melhor para minhas organizações no sentido de tomada de decisões, do estabelecimento de políticas de relacionamento, né? Volto a dizer, hoje, ok, todo mundo, pensando no segundo setor, né, que trabalha muito com essa questão da venda, né? Sim. Do lucro. Ok, mas não existe só organizações do segundo setor. Primeiro e terceiro setor, e aí? Por que elas sobrevivem? Elas sobrevivem, na realidade, através da reputação que elas têm. Sim. Que o segundo setor também precisa para poder vender. Não só um produto, e vender ideias. Exatamente. Então, conceitos. hoje, as organizações, de modo geral, elas perceberam que elas parecem vender alguma coisa, elas parecem oferecer um serviço, mas, na realidade, elas estão trabalhando em cima de relacionamento. Claro. Sempre, sempre. E isso é justamente assim, e a internet com as mídias sociais, Sim. tu tem assim, uma confusão de informações ali que podem ser verdadeiras ou não sobre o teu negócio. Então, como é que tu administra isso? Como é que tu gerencia? Como é que preciso monitorar. É preciso monitorar. Claro. Então, o Big Data, realmente, assim, a pesquisa ela demonstrou que, de um modo geral, por exemplo, os latino-americanos, nós ainda não nos apropriamos disso, né? Então, assim, 17% ainda são considerados departamentos excelentes de comunicação ou agências excelentes de comunicação. Isso significa o quê? Dentro de critérios, né, que foram estabelecidos pelo Comitê Internacional, né? Por exemplo, nós não dominamos a questão do Big Data. E por que nós não dominamos? Porque, realmente, assim, é um tema que é meio distante da nossa área. Nós não conseguimos nos comunicar bem com os profissionais que lidam, que produzem, digamos assim, esse software, que processam esses dados. Tempo para que nós possamos estudar isso. Mas o fato é que nós precisamos nos aproximar e hoje os softwares que nós temos disponíveis, por exemplo, para ter essa análise preditiva, para juntar esse grande Big Data e me dar o que eu preciso, ele é feito muito para outras áreas. Então, assim, ele está vendo para a questão financeira,
para a questão realmente assim mais administrativa, mas não para as questões relacionais, que é isso que a comunicação está lidando hoje. Eu vou dar um exemplo, talvez eu vá errar feio aqui, tá? Eu vou chutar. Nós estamos aprendendo. Talvez não dê nem na trave, mas eu tô imaginando aqui numa situação potencial agora muito real, presente na realidade brasileira. Fico imaginando uma grande corporação, líder no mercado mundial, na venda de proteína, no comércio, no processo de proteína como a Friboi, como ela deve estar processando hoje tudo o que está acontecendo com a sua marca. Todas as piadas que são feitas na internet, todas as notícias, tudo que se comenta. Uma pessoa comenta, faz um comentário a respeito da Friboi. Milhões e milhões de dados que estão sendo espalhados por isso. E como é que eu trabalho? Claro. E aí, assim, essa questão também dos influenciadores nas mídias sociais, né? Isso mesmo, está sendo espalhado um monte de informação sobre Friboi. Sim. Agora, será que aquilo que uma pessoa, por exemplo, que o Bives escreveu lá na sua rede social e que lá sei eu, 3.000, 5.000 pessoas curtiram, discutiram, etc. Mas será que o Bives realmente ele é um influenciador nas mídias sociais? Muito embora ele tenha, lá sei eu, 10.000, 15, 20.000 curtidas? Pois é. Então, é isso que nós estamos... Como estão sendo interpretados esses comentários, claro. Então, nós estamos vendo também que a gente está trabalhando muito com aspectos quantitativos ainda e não chegamos ainda a inteiras, digamos assim, dimensões ou critérios qualitativos que vão mais a fundo e nos ajudem realmente a acertar a forma de chegar perto. Resumindo, todo mundo conta os comentários, mas esquece de ler, conta as curtidas e esquece de ler os comentários. Os comentários. Pois é. Só para fechar, professora, a gente tem um minutinho. Claro. Para a gente explicar, né, do trabalho do LCM, do Latin Communicator Monitor Brasil, né? Ele é liderado por professores de 11 universidades da América Latina, Espanha e Estados Unidos. Exatamente. E aqui estamos representados. Exatamente. Pela UBRA. A UBRA é a universidade brasileira que é a parceira da EUPRERA para conduzir o programa aqui no Brasil. E conduzir de que forma? No sentido de fazer parceria com as associações profissionais da área da comunicação, para que possamos divulgar para os profissionais, para que os profissionais possam responder os dados. E depois que a gente responde, a gente vai para a análise e depois a gente começa a divulgar. Que é isso que é uma característica bacana, né, dos monitores, é que ele é liberado na internet para que todo mundo possa ter acesso a essa informação. Como é que a gente tem acesso, professora? Nós temos um site, né, que é o latinamericanmonitor.net, que ali tem todos os relatórios, tem vídeo em inglês, em espanhol e português, tem o relatório completo, certo? E todos os artigos e materiais que estão sendo produzidos sobre o monitor, eles estão sendo colocados nesse site. Perfeito. E, enfim, a gente está aí também divulgando em eventos, bacana, onde nós temos muito interessante o assunto. Tem muito dado. Sem dúvida. E vale para qualquer tipo de corporação, organização, de qualquer tipo, primeiro, segundo e terceiro setor. Acho fundamental que a gente possa compreender cada vez melhor como somos vistos e como também nos enxergamos. Nosso objetivo é qualificar os profissionais. Muito bem, professora. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Bives. Mais uma vez, nos sentimos honrados, a UBRA representando esse importante estudo. É verdade, é verdade. Seja sempre bem-vinda, professora. Muito obrigada, Bives.